Olá, alunos! Prepare o material porque está na hora da aula! Aula de História. Hoje nós vamos aprender sobre a tradição oral e os griots. A forma mais antiga de se conhecer histórias é através da oralidade. Sabe aquela história que foi contada pela sua avó, que a sua avó contou para sua mãe e que hoje ela conta para você? Pode ser que você não a encontre escrita em nenhum livro, mas nem por isso você deixará de conhecer e se encantar por aqueles mitos, contos, ritos e ensinamentos. Antigamente, muitas pessoas não sabiam escrever, mas elas contavam as histórias, e a sua história era ouvida e repassada por várias gerações. A verdade é que, para conhecermos uma história, ela não precisa estar escrita em um livro, uma revista ou um jornal. Ela pode ser contada. A tradição oral diz respeito à transmissão da cultura, dos saberes e da história de um povo para as próximas gerações por meio da fala. Para vários povos, o papel de transmitir os conhecimentos é exercido pelas pessoas mais velhas da comunidade, que são conhecidas como anciãs. Por serem as guardiãs da memória de seu povo, elas são altamente valorizadas e respeitadas pela comunidade. Por exemplo, muitas vezes ouvimos que a história do Brasil começa quando os europeus chegaram aqui, mas sabemos que isso não é verdade. Tudo bem, foram os europeus que ensinaram aos povos que já viviam aqui a leitura e a escrita, mas esses povos já ensinavam muitas coisas. Eles ensinavam conhecimento e práticas religiosas, o uso de plantas medicinais, o cultivo do alimento, o combate às pragas, as danças, as histórias, a pesca, a caça, e tudo isso foi passado para as pessoas que viviam nessas comunidades através da oralidade. Não existem livros que nos expliquem como que é os rituais, os costumes indígenas, pois é necessário fazer parte da tribo para compreendê-los. A tradição oral tem a função de preservar histórias, de garantir às novas gerações o conhecimento de seus antepassados. Para muitos grupos, a oralidade é a única forma de resgatar e preservar a sua ancestralidade. Nas sociedades que se baseiam na tradição oral, os conhecimentos são memorizados e constantemente relembrados para que não sejam esquecidos ou desapareçam. Assim como no caso dos museus e de outros lugares de memória, os anciãos são responsáveis por manter a memória de seu povo viva e de transmiti-la para as novas gerações. A transmissão de conhecimento pode ser feita por meio de mitos, contos, provérbios, rezas, músicas, canções e pelas práticas cotidianas, como o uso de plantas medicinais, o cultivo dos alimentos, entre muitos outros. Ouvir com empatia os membros mais velhos da nossa sociedade nos permite o contato com outras experiências, e isso amplia nossa capacidade de compreender o mundo, além de valorizar o conhecimento das pessoas mais velhas. A cada ano, a preservação da tradição oral pelas novas gerações tem se tornado um desafio maior. Atualmente, milhares de brasileiros desconhecem parte da história que era contada oralmente. Algumas já temos escritas em livros, mas muitas outras se perderam no tempo. Surgiu há séculos atrás entre os povos africanos os griots, que desempenham um papel de grande importância na sociedade. Eles são considerados grandes mestres do saber e da cultura. Os griots, alunos, são contadores de histórias que utilizam recursos como a declamação de poesias e canções.
Eles transmitem oralmente notícias, mitos e saberes acumulados ao longo do tempo. Por isso, os griots são responsáveis por preservar a memória coletiva e as tradições de sua comunidade ao longo do tempo, permitindo às novas gerações. Mesmo com as transformações sociais, como o desenvolvimento da escrita e da tecnologia, os griots ainda ocupam um papel de destaque nessas sociedades. Entre outras funções, eles participam de cerimônias em que contam aos governantes e à população as histórias de seus grandes líderes e das formações dos reinos africanos. Em algumas comunidades africanas, os griots também transmitem notícias cotidianas e orientam a população sobre os mais diversos assuntos. No Brasil, as tradições das culturas de matrizes africanas também são preservadas e transmitidas por griots. Eles utilizam recursos da tradição oral, como a contação de histórias, o canto, a dança e a dramaturgia. Segundo a tradição africana, para se tornar um griot, é necessário ser descendente de uma família de griots, pois é uma prática passada de geração a geração. Além disso, essa função é ocupada principalmente por homens. Na tradição brasileira, há uma diferença. Muitas mulheres exercem o papel de griots. Elas são respeitadas como guardiãs da memória e da sabedoria de seu povo. No Brasil também, para se tornar um mestre da tradição oral, não é preciso fazer parte de uma família de griots, mas estar envolvido com a comunidade, suas histórias e sua cultura. Por isso, meus queridos alunos, o reconhecimento de nossos ancestrais como um povo com riquezas culturais é necessário e também é uma forma de resistirmos e sobrevivermos. Esse resgate talvez seja o grande segredo para a preservação da memória dos povos. Quando conhecemos a história de nossos ancestrais, conseguimos compreender a trajetória que eles passaram, que eles percorreram para chegarmos até aqui. E, dessa maneira, nos tornamos agentes da memória, nos tornamos responsáveis por não deixar que esse conhecimento morra. Somos responsáveis por transmiti-lo e mantê-lo vivo. Agora vamos para as atividades. Agora vocês irão fazer as atividades das páginas 92, 95, 100 e 101 do livro didático. Atividade página 92, 1. Você já visitou um museu? Se você responder sim, comente com seus colegas. Então, você vai enviar um áudio para o grupo respondendo essa questão. 2. Você conhece outros lugares que servem para preservar a memória? Sim ou não? Responder também no grupo por áudio. Página 95, atividade 1. Por que você considera importante o papel desempenhado pelos griots na atualidade? 2. Em sua opinião, quais outros recursos, além da tradição oral, podem ser utilizados para preservar a memória de uma comunidade? Página 100. 1. Explique o que é tradição oral. 2. Por que os anciões são respeitados nas comunidades que se baseiam na tradição oral? 3. Como os anciões podem transmitir seus conhecimentos nessas comunidades? 4. Explique o que são griots. 5. Preencha a tabela abaixo comparando as características dos griots das comunidades tradicionais africanas com a dos griots brasileiros. Página 101, 6. Leia o texto a seguir, que apresenta informações sobre os griots brasileiros. Os mestres griots são os pais e mães de santo, capoeiras, cantadores,
contadores de histórias, cordelistas, brincantes, bonequeiros, herveiros, curandeiros, artesãos e todas as pessoas que têm histórias de vida repletas de saberes e fazeres que não estão escritos nos livros, que pertencem ao universo da tradição oral, ou seja, são transmitidos através da oralidade, da corporeidade e da vivência, que fazem parte da formação da história e identidade das comunidades e do povo de nosso país. Cada pessoa ou grupo de tradição oral tem sua própria prática pedagógica de transmissão de geração em geração, bem como sua política e economia de criação e produção cultural. De acordo com o texto, quem são os mestres griots? Atividade 7 da página 101. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre uma história indígena ou africana que faça parte da tradição oral desses povos. Dentro do que vocês encontrarem, pode ser um poema, um mito ou uma canção. Vocês vão fazer um vídeo de vocês contando o que vocês acharam, seja um poema, um mito ou uma canção, e enviar no grupo. Atividade 8 da página 101. Em sua família existe alguma história que é passada de geração a geração? Em caso afirmativo, conte-a aos colegas da sua sala e comente quem contou essa história com você. Caso não se recorde de nenhuma história, converse com as pessoas mais velhas da sua família e peça que lhe contem alguma história que era contada por seus antepassados e foi passada ao longo das gerações. Aí vocês vão gravar um vídeo de vocês contando essa história e enviar também no grupo. Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula. Atenção, não se esqueça de mandar a foto.